De volta com o Classe Imóveis. A pandemia do novo coronavírus trouxe para muitas pessoas a realidade do trabalho home office. Mesmo com o retorno das atividades econômicas e a reabertura do comércio, muitos profissionais continuam trabalhando em casa. Mas algumas questões sobre direitos e deveres destes trabalhadores ainda geram dúvidas. E é sobre isso que eu converso agora com os advogados Emanuele Silva e Porto Júnior. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, vamos começar esclarecendo se existe alguma lei que regulamente o home office. Na verdade, sim. O home office ele é regulamentado pela CLT, que é como se fosse uma lei que consolida todas as relações de trabalho, né? E recentemente também, com a pandemia, foi editada uma medida provisória de número 927, que veio justamente para regular essa situação, quando as pessoas tiveram que trabalhar em casa. Então, veio essa medida provisória para poder facilitar essa relação, né? De como é que as pessoas iam trabalhar em casa. Essa medida provisória, ela trouxe uma facilitadora, enquanto a CLT traz alguns requisitos mais burocráticos para implantar o home office. Posso citar exemplos de precisa do aceite do empregado e 15 dias de antecedência através de um acordo, de um aditivo contratual, enquanto essa medida provisória trouxe a necessidade apenas de uma comunicação prévia de 48 horas da empresa em relação ao empregado. Então, trouxe uma facilitação de aplicar o trabalho home office. Quer dizer que agora, nesse momento que vivemos de pandemia, não pode necessariamente haver, né? Não tem a obrigatoriedade de uma mudança contratual ou, como o senhor disse, uma comunicação prévia e aceite. Isso, não tem a necessidade de uma mudança contratual se for realizar o mesmo serviço, transformando apenas em home office. Mas se tiver algum detalhamento específico, é bom colocar isso em contrato através de aditivo para regulamentar quais serão as obrigações do empregador e quais serão as obrigações do empregado. Uma dúvida muito frequente é se a empresa deve custear gastos como energia elétrica, internet, telefone. Como é que fica essa questão? Na verdade, nem na CLT, nem na medida provisória existe nenhuma regulamentação com relação a isso, né? Mas, pelos princípios e considerando que o empregador deve dar condições da pessoa trabalhar, o ideal é que a empresa ajude, né, nessa parte de ter os equipamentos. O que é muito comum de ser feito é emprestar no sistema de comodato, né? A empresa fornece aquele material para o empregador trabalhar e ajusta um tempo para que aquilo seja devolvido. Existem também alguns casos em que o empregador e o empregado podem ajustar por meio de... Aí, nesse caso, é necessário um acordo escrito, né? Que, por exemplo, o empregado vai comprar aquele material, aquele notebook, aquele computador, e depois ele vai ser reembolsado desse valor. Mas o ideal é que isso tudo seja ajustado entre as partes, né? Entre o empregador e o empregado, porque não existe nenhuma previsão legal nesse sentido. Existem também algumas situações de algumas empresas que já estão se antecipando. Elas estão fazendo como se fosse um vale home office, por exemplo. Elas já estão fornecendo aos empregados um valor para ajudar em custear essas situações todas, né? Porque a pessoa vai ter que gastar com internet, com computador, com telefone. Mas isso é um benefício que a empresa está propondo, não que ela seja obrigada a realizar isso. Tudo tem que ser acordado. Por outro lado, também não pode prejudicar o empregado. O empregado não pode sofrer o ônus de ter que arcar com estruturar o seu ambiente de trabalho, ainda que em sua casa, para realizar aquele trabalho efetivamente. Inclusive, tem disposições na medida provisória que se o empregado está disponível para trabalho, mas que não está trabalhando porque a empresa não forneceu essa estrutura ou os equipamentos, não tem meio dele exercer essa atividade, ele não pode ser penalizado quanto a isso e deve ser remunerado sem nenhuma alteração. Importante esclarecimento, doutor. Benefícios como vale-refeição, vale-transportes, eles são mantidos obrigatoriamente? O vale-refeição há bastante controvérsias. O que está sendo entendido como o mais correto é que, se foi acordado de forma coletiva, se houve uma convenção coletiva daquele sindicato, daquela categoria específica que instituiu o vale-refeição, então deve se manter. Mas se a empresa faz esse pagamento de vale-refeição apenas porque quer fazer esse pagamento, a empresa também não é obrigada a permanecer. É como se o funcionário
As empresas fazem isso, deixam de arcar também com esse pagamento quando os funcionários estão de férias ou de licença de algum período. Quando não convencionado, em convenção coletiva, não há essa obrigação de fazer esse fornecimento. Isso estamos falando do vale alimentação, né? Vale refeição. Mas o vale transporte é pacífico de que não há obrigatoriedade do pagamento, pois o vale transporte ele serve para suprir aquela ida e vinda do funcionário até o trabalho e do trabalho até a sua residência. Como não está ocorrendo isso, está se cumprindo através do home office, então não tem essa obrigatoriedade. A empresa pode simplesmente parar de pagar ou tem que haver uma comunicação? O vale transporte, em específico, a empresa pode apenas parar de pagar, pois não vai haver aquela despesa. O vale refeição, como vai ter alguma alteração, é sempre bem prudente que a empresa comunique. Quando a gente fala em relação ao trabalho, sempre existiu o bom senso. E ainda mais nesse período agora, é um período inédito, período que não foi experimentado por nós. A nossa geração é uma coisa nova, né? Totalmente nova. Então, com certeza, deve-se utilizar o bom senso e avaliar e sempre informar alguma alteração que vai ocorrer. Porque ainda que seja uma faculdade da empresa a escolha disso, mas o funcionário deve sim ser avisado com antecedência prévia. Com relação ao horário de trabalho, como é que ele pode ser estabelecido, tanto para que o funcionário não trabalhe mais por estar em casa, enfim, tenha que lidar também com as obrigações rotineiras do dia a dia, e a empresa consiga suprir a sua necessidade, né, das suas demandas. Como é que pode se estabelecer esse horário de trabalho? O ideal é que seja previsto como é que vai ser essa questão do home office, né? Se a pessoa for exercer a mesma função e no mesmo horário de trabalho, ele deve ser obedecido, né? Por exemplo, se eu trabalho de 8 até as 18, então, mesmo eu estando em home office, mesmo eu estando trabalhando em casa, esse horário deve ser obedecido. Agora, se a empresa for adotar, por exemplo, uma sistemática de trabalhar por produtividade, né? Uma coisa que muitas empresas estão já se inclinando para essa questão de não focar tanto no controle de horário, mas focar mais na questão da produtividade. Então, pode ser ajustado uma forma de, você tem que me entregar isso. O tempo que você vai levar para fazer esse trabalho, eu não vou te controlar, mas eu quero que aquela demanda seja atendida com relação àquele dia. O ideal é que as empresas e os empregados, né, considerando toda a situação que a gente está vivendo, aprendam a adotar medidas de gestão de tempo, né? Existem hoje em dia programas de computador que ajudam, né, a organizar o tempo, a você poder gerir melhor o seu tempo. E os empregadores também têm que aprender a respeitar o tempo dos empregados, né? Não é porque o funcionário está em casa que acabou às 18 horas e eu posso mandar alguma demanda para ele depois do expediente, né? Deve ser obedecido, até porque as pessoas têm direito à desconexão, né, do trabalho. Elas têm direito a ter o tempo de descanso delas respeitado. Então, eu acredito que toda essa situação está fazendo os empregadores e empregados reavaliarem até a própria questão mesmo de horário, de controle, né? Se isso realmente funciona, ou se é melhor trabalhar por produtividade. Eu acho que cada empresa pode ajustar isso da melhor forma. Em relação a isso, seria bom nós diferenciarmos o trabalho home office que já vinha ocorrendo, independente do período de pandemia, que é regido pela CLT, e o trabalho home office atual, que está ocorrendo com a previsão da medida provisória. De acordo com a CLT, o funcionário sujeito ao trabalho home office, ele não fica sujeito a controle de jornada, a controle de ponto e, consequentemente, ele não tem aquele direito de hora extra, pois o horário dele vai ser cumprido de acordo com a disponibilidade dele. Claro, cumprindo os requisitos acordados com a empresa. Então, para esse funcionário que trabalha em home office já pela CLT, não se trata de um período atual, emergencial, ele não tem direito à hora extra, também não tem tão rigoroso o seu controle de jornada de trabalho. Já o período atual, que apenas transformou o trabalho físico na empresa para um trabalho home office, um trabalho virtual, vai permanecer o mesmo horário, com direito ao intervalo para almoço,
o exemplo que a doutora Emanuele falou, de 8 às 18, ela está utilizando aquela horário de almoço de 2 horas, né? Seja de 12 às 2. Então, para esse funcionário, como é que a gente vai caracterizar se ele tem direito à hora extra? Se ele está fazendo um controle de ponto, se a empresa tem um controle de ponto, que hoje em dia, através dos softs, através da intranet, pode o empregador fazer o controle desse ponto, horário de entrada, horário de saída, de retorno e saída final. Então, se há esse controle, sim, há a hora extra quando exercida. Se não há esse controle, se o controle também está muito volátil, está de forma facilitada, não há também o que se falar em hora extra. E agora, para esses trabalhadores que passaram a trabalhar em home office por conta da pandemia, a empresa pode solicitar que eles cumpram o expediente 1 ou 2 dias, algumas vezes, na sede fixa da empresa? Nesse caso tem que ser observado algumas situações, né? No primeiro momento, questão de grupo de risco, né? A gente sabe que alguns empregados, algumas pessoas são grupo de risco. Nesse caso, não pode ser exigido do grupo de risco que volte a trabalhar, né? Mas os demais empregados, não havendo justificativa e a empresa adotando todas as medidas sanitárias, o empregador pode determinar que a pessoa volte a trabalhar de forma física, né? Eu queria muito agradecer a doutora Emanuele Silva, doutor Porto Júnior, por esses esclarecimentos sobre o home office. Tenho certeza que é uma questão que muita gente está atenta e ficou bem ligada a esses esclarecimentos. Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui e ainda mais quando estamos muito bem acompanhados.